eu quero me basear aqui nessas 4 coisas que ela colocou dentro da casa dela, que ela chamou de quarto do profeta. E cada uma dessas coisas representam a nossa rotina com Deus diária. Preste atenção que isso aqui é sobrenatural. Primeira coisa que ela fez, um altar dentro da sua casa. De lá desse altar saiu uma promessa que ela teria um filho. De lá saiu também a ressurreição do mesmo filho que morreu. Tudo sai do altar. Do mesmo altar saiu vida e saiu morte. O interessante é o seguinte, o que a sulamita colocou dentro do quarto? 4 coisas. Primeiro, cama, mesa, trono e candelabro. Trono ou cadeira, né? O que cada uma dessas 4 coisas representam aqui na Bíblia? A primeira coisa que você tem que entender, que quando a Bíblia usa o termo mulher na Bíblia, ela está apontando em forma de sombra para o Novo Testamento a igreja. Então no Novo Testamento você tem a mulher vestida de púrpura, a mulher vestida de sol e a mulher vestida de luz. Uma é Israel, outra é a igreja e a outra é a falsa igreja. Então todas as mulheres na Bíblia devem apontar de forma figurativa para a igreja. A mulher do fluxo de sangue é uma igreja sangrando, que não para de sangrar. A mulher samaritana é parte da igreja que quer uma mudança, mas é sempre acusada, sempre sofrendo com os seus muitos ídolos, maridos. A mulher sunamita também representa a igreja, a sulamita, que a Bíblia não fala o nome dela, e nem do marido. Mas por que a Bíblia dá ênfase na mulher e não no marido? Porque a mulher manda? Em judeu não tem isso não, gente. Judeu é patriarcado, não é matriarcado. É porque a mulher aqui deve representar a vida da igreja. Então, ela coloca 4 coisas no quarto do profeta. A primeira é uma cama. A segunda é uma mesa. E a terceira, uma cadeira ou trono. E a quarta, uma lamparina ou candelabro. O que essas 4 coisas devem representar? Primeiro, o que a cama do profeta representa a cada um de nós? Descanso do corpo. Descanso em Deus. O seu corpo precisa de cama, como o seu espírito e alma precisam de oração. Orar é descansar em Deus, assim como deitar na cama é descansar o corpo. Você não descansa em Deus a não ser através de um hábito chamado vida de oração. Você precisa dormir todo dia? Então você precisa orar todo dia. Também representa tempo de meditação na palavra. Há muitos anos atrás, agora minha esposa acostumou. Eu tenho uma mania, que eu acordo, dobro o travesseiro, ponho aqui embaixo da nuca e fico olhando para o nada, muitas horas. Depois eu levanto e vou orar. No início a minha esposa falou, casei com um doido. O que eu estou fazendo? Eu estou meditando naquilo que eu ouvi de Deus. Como eu posso colocar em prática aquilo, como eu posso colocar em prática outras demais coisas. Eu estou fazendo uma meditação. Veja, tempo de meditação da palavra, tempo de pensar no que leu, tempo para planejar o futuro, é isso que a cama representa. Se você não tem tempo para essas coisas, não poderá jamais entrar no futuro, pois não terá plano para esse futuro. Se você não parar, Deus te para. E a gente aprende isso às 2 maneiras. Deus me parou por 15 dias. E eu falei, Senhor, eu já estou morrendo de tédio. Mas Deus, você tem que parar. Para, você precisa descansar. Descansa. Faz todos os exames necessários. Todos os exames foram feitos. Nada tibiririca, 0 tibiririca. Nada. A hora que o médico falou, você não tem nada, eu falei, que droga, hein? Não. A médica, a doutora Simone, disse, o senhor está no nível elevado, acima de burnout. O senhor já não está queimando mais energia.
o senhor já está no nível de estafa, estresse, o seu corpo vai te parar. E isso aconteceu, já já eu falo sobre isso. Você precisa descansar a mente, o seu corpo, meditar em Deus, em oração e palavra. Os irmãos vão se lembrar que há 2 anos ou mais, eu venho pedindo oração a mim a 3 coisas. Quem acertar ganha um livro. Por favor, ore pela minha saúde. Vamos lá? Física, mental e emocional. Muitos desses que não olharam para o pastor não levaram a sério o meu pedido de oração. Porque eu sei os limites do corpo humano. Eu estudei para isso. Não precisa eu falar, mas tem gente que pensa que está lidando com ignorante. Eu tenho diploma disso. Se você for no meu escritório, você vai ver os diplomas. Mas eu entendo muito bem os meus limites e que ele precisa de médico. E não é a primeira vez que eu fui numa médica de saúde mental para resolver meus assuntos de estresse. E nem foi a última. Não é a primeira e a última vez que você pede perdão para a esposa ou para alguém que é familiar e que tem que se consertar. Nós somos família ou somos o quê? Responda. Somos família ou não? Então pronto. É normal. É humano. Agora, por que nós precisamos descansar a mente, o corpo, o cansaço físico? Descansar as emoções, meditar. Davi usa o termo, põe-me em um passo verdejante, refrigera a minha alma. Davi está dizendo, eu preciso de um lugar, de uma fazenda, sentar e ficar olhando para o campo para espairecer a mente, para refrigerar as emoções, para sentir cheiro de mar, pé na areia, cheiro de mato, grilo cantando, aquele hino da harpa. Então os olhos dos bichos vão ficando, não é? Ou então aquele hino da harpa número 69, lá vai uma chalana. Não é da harpa não? Poxa vida, pensei que era. Você precisa, não é ter um tempo para sua esposa, não sei se é obrigatório, se você não fizer isso, mas você também precisa ter um tempo para você, para o seu corpo, espairecer, sair. Ontem, eu faço isso sempre, saí com a minha filha, dia de princesa, aniversário dela, então peguei ela, levei ela no salão, hidratação, mulher gente, fez a unha, maquiagem, comemos, fizemos tudo, se sentindo uma princesa, comprou o presente dela, chegou com hidratação e ela fazia assim, ó. Você precisa entender que isso é memória para ela, mas e as suas? Você tem que construir as suas memórias. Você precisa ter tempo de meditação em Deus, de oração, de ler a palavra. Tudo que você leu, agora você precisa ter um tempo quieto, pensando, ruminando naquilo que você leu. E essas coisas normalmente a gente faz na cama. Mas ultimamente você tem usado o celular na cama. A cama é lugar de descanso em Deus, lugar de meditar na palavra, lugar de planejar o futuro, ficar pensando, como vou agir nisso? Aí tem umas mulheres que pensam, 3 manhã acordam, amor, tive uma ideia. Lá em casa é o contrário. Lá em casa eu acordo, minha esposa, amor do céu, Deus falou comigo isso, nós vamos agir desse jeito. Ela, tá. Mas vamos lá. Por que você precisa descansar a mente, o corpo e meditar em Deus em oração e palavra? Senão você não pode ouvi-lo. Deus não fala com quem não fala com Ele. Tem gente que reclama, por que Deus não fala comigo? Ué, por que você não fala com Ele? Mas eu nunca ouvi a voz de Deus. É porque Ele também nunca ouviu a sua. Experimente falar com Ele, você vai ver se Ele não vai falar com você. Na cama você medita na palavra de Deus e depois nas próximas ações que você vai tomar mediante as meditações. Age mediante a palavra de Deus que você já meditou. Você meditou na palavra, rumina. A palavra bíblica é meditar. A palavra meditar significa ruminar. É o ato que a vaca faz quando põe um mato na boca e fica. Você lê a palavra e agora fica meditando, ruminando
Antes de engolir, você tem que meditar na palavra, naquilo que você já leu. E esse lugar você faz em lugares quietos, silenciosos. A sua mente precisa estar quieta para ouvir Deus. Segunda coisa que a sulamita colocou no quarto, a mesa. O que a mesa representa no quarto do profeta? Provisão de Deus, ceia. Temos aqui o que nós chamamos mesa do Senhor. O pão representa o Jesus 100% homem, carne. O vinho representa o Jesus 100% Deus, o Espírito. Então agora, Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho. Deu a ele todo o corpo de Cristo. Quando você toma da ceia, você está assentado à mesa particular de Deus. Quando você participa da ceia, você está participando do corpo de Cristo, 100% Deus, o sangue, 100% homem, o pão. Por isso que quando você faz isso, você medita no Senhor até que Ele venha. Neste caso, é isso que a mesa representa. Agora preste muita atenção no que eu vou falar, é grave. Foi uma mesa que Lúcifer se rebelou. Foi uma mesa que Judas decidiu trair Jesus. Foi uma mesa que Jesus falou aos seus discípulos, a mesa sobre traição e de suas dores. Foi na mesa que ele se desnudou e mostrou sua humanidade. Cuidado com quem você leva para a mesa, sua intimidade, para quem você leva para a sua mesa. Lá é lugar de se fazer conhecer de fato. Mesa também, presta atenção, foi o lugar que Jesus falou do reino de Deus. Lá que ele falou da sua morte, da sua ressurreição, das coisas maravilhosas. Foi a mesa que ele discipulou. Senhoras e senhores, ser escolhido discípulo já é o início do maior discipulado que existe. Vou te explicar o que é discipulado na Bíblia. Existe uma coisa grave na igreja brasileira hoje, que eles chamam de discipulado, mas na realidade é dependência emocional do outro. O que é discipulado na Bíblia? Não é ficar reunindo e falando as mesmas coisas toda semana. Vim aqui fazer um discipulado. O que é discipulado na Bíblia? É chamar alguém à sua intimidade. É ser convidado a sentar à mesa. Vamos fazer uma viagem, vamos conversar, vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. É o que você faz com seu filho. Discipulado é conhecer os melhores e os piores momentos de seu discipulador. Se você andar comigo pelas minhas qualidades, você vai me abandonar quando conhecer meus defeitos. Discipulado não é dependência emocional, é dependência espiritual. É ter alguém que você sabe que está orando por você. No último culto foi um jogador de futebol e a filha do apresentador, não é muito conhecido no Brasil não. E eles foram lá e quiseram conversar comigo, que surgiram entre eles, esparramou nos jogadores, que eu orei para os jogadores, e eles todos estavam contundidos, agora estão jogando, fazendo gol, e foi lá o jogador. E a menina me perguntou se eu iria no programa aqui contar meu testemunho. Estou imaginando eu contando. Falei, não. Mas veja, o que é discipulado? É a pessoa entender que ela precisa de um mentor espiritual. Pastor, eu preciso de você. Eu preciso recomeçar. Eu preciso pôr minha cabeça em ordem. Preciso. O que o senhor pode fazer comigo? Falei, a única coisa que eu faço todo mundo. Eu oro todo dia de madrugada. E eu vou pôr seu nome na oração. Então, me faça a lista da oração que você quer. Ele fez a lista. Agora nós vamos jejuar junto. Quantos dias? 30. Mas como assim? Todos os outros jogadores que não conseguiram jogar, jejuaram 30 dias. Vamos orar como? Todo dia, 5 da manhã, por 30 dias. Eu topo. Pronto, topou. Sabe qual é o nome disso? Veja, não é ficar dependente emocional, não é guruzismo. Eu sou seu pastor, não sou seu guru.
É você saber que tem alguém orando por você, que se você precisar de um socorro, você sabe aonde ir. Não é tipo assim, pastor nunca me discipulou, do tipo assim, me diga o que eu tenho que fazer, minha cortina é roxa, ou como é que eu ponho o piso da minha casa? Caso ou compro uma bicicleta, pastor? Então hoje no mundo existe esse conceito de que só há um discipulado se alguém ficar marcando toda semana para sentar com você e contando o que você deve ou o que você não deve fazer. E a pessoa vai ficando num didaquê, numa dependência emocional como ficam de psicólogos. O que é discipulado na Bíblia? Transferência de vida. Por isso que Davi disse, prepara uma mesa comigo e meus inimigos. Entenda, senhores, que ele não falou amigos. Não foram os inimigos de Jó que foram contra ele na hora do seu maior sofrimento. Foram os amigos de Jó. E a Bíblia diz que Deus abençoou os amigos de Jó, porque Jó orou por eles. Discipulado é transferir da sua vida para alguém que você convida, é trazer ele para a sua vida, para a sua mesa, para o seu convívio, fazer ele ser parte de assuntos que outra pessoa não teria. É isso que Davi está dizendo, eu quero me assentar à mesa com quem se acha meu inimigo. Ele quis dizer, faça eles me conhecerem, de fato, 90% de quem não gosta de você, sequer já sentou à mesa com você. Inclusive, existe um dado aqui dentro da psicologia que diz o seguinte, você não pode dizer que conhece alguém antes de andar com ele. E não é só andar, sem estar com ele no mínimo 5 anos em diante, só a partir de 3 anos você vai começar a decidir se aquela pessoa pode ser seu amigo, colega, até irmão. Se não comeu 1 quilo de sal, como eu e o Toninho aqui já comemos 1 quilo de sal. Por isso que eu sempre falo em Campo Largo, falo para o pastor Fernando, para todos os pastores, vai ali no Toninho, pergunta para ele, ele sabe o que eu penso disso. É batata, eles vão lá, falam que o Toninho fala, tá vendo, o Toninho conhece a minha mente. Anda comigo, Leca, foram para Bariloche, cuidaram de mim lá na Argentina, e eu estava muito bem cuidado, a pessoa para cuidar, mas ele sabe como funciona a minha mente. Meu filho, a garotinha simples foi falar para minha filha, mas o seu pai gritou, minha filha disse, engraçado, meu pai não grita em casa. Com certeza ele estava estressado. Discipulado é conhecer a vida de uma pessoa, saber os defeitos dela e ainda assim estar com ela. Quantas vezes eu te mandei embora da igreja? De púlpito. Quantas vezes eu falei, fica em pé. O que eu te falava? Some daqui, senão eu te arrebento no meio. E ele não ia, está aqui agora, é pastor. Ai, pastor, que lindo isso. Mal, ele era um rapaz muito problemático. Já contou o testemunho. Era viciado em cocaína, ia para a igreja e cantava as irmãs. Hoje é um homem de Deus que eu amo, admiro. E eu assim, gente, eu não abandono gente que erra não, tá? Eu ponho tira-colo e vai andar comigo, disciplinado, mas anda comigo. Sabe qual é o nosso problema? A gente está acostumado com gente que finge. A gente está acostumado com quem mente. Quando ouve verdade, a gente escandaliza. Você quer que alguém seja verdadeiro. Quando você tem você escandaliza. Se tem uma coisa que você nunca vai mudar em mim, é a honestidade que Deus me deu de te falar a verdade e falar a verdade para mim. Mas se você quiser um pastor que finja ser muito amoroso, porque no mundo de pessoas más, cheias de pecados, um pastor muito amoroso não existe não, porque ele então não é um homem, é um anjo que está pastoreando sua igreja. Olha, se o povo está cheio de pecado, cheio de coisa arada, e o cara não corrige, então quem está errado? Fala para mim. O dia que você achar uma igreja perfeita, não vá para lá. Você vai estragar ela.
Não tem pessoas perfeitas, não tem pastores perfeitos, não tem você perfeito, não tem gente perfeita. Nós estamos sendo melhorados dia após dia, e quando chegar, talvez no dia do arrebatamento, você vai ter cometido algum pecado. Mas louvamos a Deus por sua infinita graça, seu amor e favor que nos perdoa, que nos transforma. E meu pai cantava um hinozinho que ele cantava assim, ó, sempre melhorando, sempre, estou imitando meu pai, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando. Ele, desse jeito, com essa vozinha, desse jeitinho. Sempre melhorando no Senhor. Aí ele dizia assim, ó, Cristo em minha vida é real, Cristo em minha... Eu nunca esqueci meu pai cantando, que todo dia você está sempre melhorando. O que não pode é você sempre piorar. Sempre piorando, sempre piorando, sempre piorando no Senhor. Porque você fala para o cara, irmão, vamos orar. Passa um ano, você fala, quem está orando? 20% da igreja está orando, tem alguma coisa errada. Então você não está sempre melhorando, você está sempre piorando. Como disse a irmã Lourdes, pastor, meu filho, estou indo na igreja hoje, estou levando a Andréia. Não bate nela, não. Será que ela me conhece? Não. Falei, pode levar a Andréia, que não vou bater nela, é minha irmã que eu amo tanto. Será que me conhece ou não conhece? Sempre piorando, sempre piorando. Como Ulisses gosta de pegar no pé da Cami. Show Cami. Aí ele olhou para a cama e estava aquela música Eu Te Busco. Ele olha e fala assim, eu te odeio, eu te odeio. Sabe o que eu estou dizendo para você, meu irmão? Que você não pode ser a pessoa de ontem. E você não pode ser a pessoa de depois de amanhã. Você tem que melhorar. Errar, você vai errar 1 milhão de vezes. Você só não pode repetir. E se repetir, vai lá e conserta até não repetir mais. Mesa. Quando nós oramos, nós estamos sentados à mesa com o Pai. Orar é o nível auge de intimidade. Orar é estar assentado à mesa com o Pai. Nós temos tudo ali naquele momento da oração, porque tudo está na mesa dele. Quando você ora, você tem tudo à sua disposição. Essa é a mesa que Davi pediu para que Deus preparasse. Prepara uma mesa diante de mim. A segunda coisa que tinha no quarto do profeta. A terceira coisa, trono ou cadeira. Senhoras e senhores, prestem muita atenção. A igreja católica ela é muito diferente da nossa. Já falei isso em podcast, mas vou repetir. E o motivo mais grave é a fonte de autoridade. Para nós, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada, e sem ela não há fonte de autoridade. De acordo com Martim Lutero, vem o sola, dos 5, chamado sola a Escritura. Ou seja, nossa fonte de autoridade é só a Bíblia. Mas a igreja católica tem 3 fontes de autoridade. A primeira é ex cathedra. A segunda é a Bíblia. A terceira é o Santo Concílio. Te explico. Ex cathedra é o Papa sentado no seu trono, ele é fonte de autoridade. Se ele sentar no trono, ele pode dizer que Jesus não é Deus, eles entendem que Jesus não é Deus. Foi sentado no trono que o Papa decidiu que Maria morreu, mas ressuscitou e ascendeu ao céu. Ex cathedra. Ou seja, foi sentado no trono que ele teve autoridade, e eles entendem assim, que ele manda e desmanda sentado no trono. A outra fonte de autoridade é o Santo Concílio. Eles decidem, muda a doutrina através de um concílio. E aí também a Bíblia. No nosso caso, não. No nosso caso, o homem não muda nada, o homem não faz nada. É a palavra de Deus e nada mais. A Bíblia, somente a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. O que está aqui, cremos. O que não está, não importa o que você acha. Não é da sua conta. O que você acha não vai mudar o que Deus disse. Por que é importante dizer isso? Porque a cadeira ou o trono no quarto da Sulamita representa o quê? A autoridade do profeta.
ou a autoridade de quem está orando, ou de quem vai orar, não é só do profeta. Se você monta um quarto de oração na sua casa, o que está acontecendo no reino espiritual? Naquele momento, naquele exato instante, no reino espiritual, você está assentado, reinando em vida. Observa que Romanos 5,19, quando usa o termo reinar em vida, não é reinar depois da morte, ou quando Jesus voltar, é reinar agora. Só tem uma hora que você reina, quando você se assenta. Aí nós vamos ter que entender o contexto de Efésios, daqui um pouco eu falo sobre isso. O que é o trono ou a cadeira no quarto de um servo e uma serva de Deus. Vamos entender isso de maneira bem simples. Muitas orações não são atendidas ou chegam até ao céu porque simplesmente quem ora não entra no lugar de autoridade para orar. Ele não tem autoridade para orar. E é isso que o trono ou a cadeira representa, lugar de autoridade. Ex cathedra. Nós devemos ter autoridade nas nossas orações. Se você não tiver autoridade ou não for autoridade no seu momento de oração, ela nunca será uma oração. Daí a diferença de oração e reza. Você entendeu? Quem entendeu o que eu estou falando? A reza é uma repetição decorada. A oração é a autoridade. Nós devemos ter autoridade sobre o mundo. Devemos ter autoridade sobre pessoas que nos ferem. No caso, quando você tem autoridade, eu aprendi a falar o nome das pessoas que me magoam. Aprendi isso com Jó. Por mais de 30 anos eu orei pela minha mãe. Toda vez que ela me feria, eu orava por ela e saía ferida. O nome disso é ter autoridade. Eu aprendi a usar isso como autoridade. Nós devemos ter autoridade sobre o mundo. Orar é orar, assentado à mesa, está ali disponível, orar com autoridade, porém, uma autoridade, isso é oração. Isso é assentar-se no trono e reinar em vida. No momento que você ora, você está reinando. Preste atenção. O que eu vou te falar aqui é o mais grave e o mais sério, ou talvez o mais importante. Uma coisa é você orar como um ministro. Outra coisa é você orar como um filho. Estávamos hoje no restaurante e veio um senhorzinho, não sei se era gerente ou que é do restaurante, com um bottom de um comendador. Eu já olhei no bottom e falei assim, ele não podia usar esse bottom. Esse bottom é de uma autoridade, é um chefe de estado. Um senhor bem de idade. Eu olhei assim para ele e falei assim, ó, só uma pergunta, na frente de todo mundo. Eu falei assim, por que o senhor está usando esse bottom? Ele falou, foi Castelo Branco que me deu. Eu falei, gente, se Castelo Branco já morreu e já morreu velho, esse homem então tem quantos anos? E estava escrito no boto, Comendador Castelo Branco. Ninguém vai importunar. Marechal Castelo Branco. Eu falei, ninguém vai importunar um senhor daquela idade que ganhou naquela churrascaria milenar pelo jeito. Quando Deus disse haja luz, aquele diácono daquela churrascaria estava trocando o soquete. Ele foi diácono na Arca de Noé, porque ele tem um boto do Marechal Castelo Branco, senhoras e senhores. Então você tem que entender uma coisa muito interessante. Existe uma diferença em você chegar diante de Deus e orar como um ministro, um chefe de estado, e aí você ora ao Senhor dos exércitos, e você chegar diante de Deus e orar como um filho, a um pai. Qual você quer? Mas depende do dia. Porque existe uma diferença de orar no trono e orar à mesa. No dia de hoje, do que você precisaria? De um senhor da guerra ou de um pai? Responda para você. Já teve vezes na minha oração que eu precisei de pai. Já teve vezes que eu precisei do Senhor dos exércitos.
Mas você tem que saber decidir que tipo de oração você vai fazer, ou você pode mudar ela. Eu preciso hoje que o Senhor resolva isso como um Senhor dos exércitos. Hoje eu preciso de colo. E eu vou te explicar a diferença da mesa e do trono. O trono é lugar de autoridade. A mesa de intimidade. Uma coisa é orar como um ministro, outra coisa é orar como um filho. Vamos lá, estão comigo ou não? Vamos lá, preste atenção no que eu estou falando. Ativa seu lado criativo. Qual é a palavra mais importante de toda a Bíblia para você? Vai citando. Se você pudesse dizer uma palavra classificando ela como a mais importante, se você já ouviu minha mensagem, não fale, só quem não ouviu. Seus engraçadão. Vamos lá, me diga, para você, qual é a palavra mais importante da Bíblia? Cita. Amor, que mais? Paz, que mais? Vamos, fale, gente. Misericórdia. Guardar vosso coração, que mais? Qualquer palavra que você disser não terá valor antes da palavra ouça. A fé vem por ouvir. Quando Deus foi falar de amor, Ele disse, ouve, ó Israel. Desculpa, eu vou falar em hebraico, não é para ser o sabichão, não. Porque até isso o povo fala que eu quero saber. Gente, é porque faz parte da definição. Shema Israel, Elohim Shalacheh, Elohim Echad. Essa é a frase mais famosa da Bíblia. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e somente Ele amarás. Se você não ouvir, não tem amor. Pregar, como ouvirão se não há quem pregue? Jesus, como conhecerão Jesus se você não falar? Amor só vem depois de ouvir. Fé vem por. Então qual é a palavra mais importante de toda a Bíblia, senhoras e senhores? Ouça. Eu fiz um cálculo, esses dias eu estava tão apaixonado por Jesus que eu queria ver Jesus em toda a Bíblia. Então eu li os evangelhos 182 vezes. E o do Apocalipse mais de 200. Eu comecei a encontrar Jesus em toda a Bíblia. E em toda vez que eu encontrei Jesus, antes eu encontrava a palavra ouça. Maria, quando foi falar de Jesus, disse, está vendo ele aí? Ouça tudo que ele fala. As minhas ovelhas ouve. A palavra mais importante da Bíblia é ouça. Então, ouça. Para entender o trono, nós temos que entender o livro de Efésios, porque uma oração, ela atende a assuntos de Estado. A outra oração atende a assuntos de família. Estar à mesa é assuntos de família. Por isso que ceia é caseira. Mas ex cathedra, no trono, é assunto de Estado. Então, para você entender sobre trono, compreender a oração de autoridade, você tem que compreender o livro de Efésios, que diz que ele nos assentou em lugares celestiais para reinar. Então, seu corpo pode estar aqui agora, mas seu espírito nesse exato momento está assentado com Cristo já reinando. Como você pode estar reinando? Quando você reina, a doença não reina. Quando você reina, a miséria não reina. Quando você reina, o pecado não reina. Chega uma hora na sua vida que você está tão próximo de Deus que você não se importa mais com o que as pessoas falam, se for mentira sobre você. Gente, ninguém conserta o telhado de uma casa enquanto está chovendo. Ninguém arruma as coisas no meio da tormenta. Tem que esperar baixar. Se eu pudesse te dar conselhos, esse seria o maior deles. Ouça. Espera a conclusão de toda uma história e não vá pela cabeça dos outros. Toda história vai concluir, todo seriado tem o último capítulo. Ouça. Ouça. Ouça dois lados, ouça um, ouça outro. Vai pela sua e depois tire a sua conclusão. Estar assentado reinando com Cristo é, eu reino sobre as circunstâncias, ainda que elas sejam difíceis, eu estou como a mulher sulamita, vai tudo bem.
e sempre fica tudo bem. Sempre fica tudo bem. Na minha casa, na sua casa, no meu condomínio, no seu condomínio, para o seu vizinho, no seu trabalho. Tem dia de tormenta e tem hora que a tormenta passa e fica tudo bem. Qual é o nosso erro? Por causa de 5 segundos a gente perde tudo. Se Eva tivesse dito, espere um pouco, dona serpente, vou ali falar com meu marido e já volto, você estaria com Jesus no paraíso. Mas por causa desse infeliz, desse corintiano, desse Adão, é pesado, o negócio é grave. Por causa dele, Eva sequer quis ouvir o marido. Mas você sabe o que é o pior? A Bíblia não diz nada, a Bíblia diz que o marido estava do lado dela enquanto a serpente se avecava a ela. O cara ficou calado. Diz a Bíblia, e deu ao fruto ao marido que estava ao seu lado. Mas eu quero que você entenda que para Deus as coisas não terminam quando acaba. Na Bíblia Sagrada existe um contexto, sou eu, Deus que anuncia o fim desde o início desde o fim. Sabe o que o texto quer dizer? O fim para Deus pode ser apenas o começo. Sua história não acabou. Ela pode estar apenas começando. Eu fico tão maravilhado como Deus age da sua maneira e você deixa Ele arrumar as coisas. Quando você não tenta consertar coisa que só Deus, tem coisa que você pode consertar, tem coisa que é só Deus. Então aquilo que só Deus pode arrumar, não mete a mão, deixa Ele fazer. Em quarto lugar, candelabro ou lâmpada. Quais foram as 4 coisas que a mulher colocou no quarto do profeta? Cama, cadeira, mesa, cadeira e agora o candelabro. Senhoras e senhores, candelabro. O que representa o candelabro? Agora vocês vão se lembrar da mensagem da corrida de oração do tabernáculo. Se não se lembrar, vou arrastar facão aqui. Aí como é que o pastor não fica bravo? O que representa o candelabro? Não, fala mais alto, o que representa? Tem quanto tempo que eu estou pregando sobre isso? Mas por que o senhor continua pregando sobre isso? Porque só 3 respondeu. Pelo jeito vai demorar mais uns 10. O que representa o candelabro? O Espírito Santo. Uau, presta atenção. O candelabro representa revelação. Espírito Santo. Espírito de profecia. Espírito da graça. Espírito de poder. Revelação da glória e revelação da unção. Em sua hora na oração, você se dará conta que você acendeu as lâmpadas. Veja bem, as 2 coisas apenas que a sulamita precisou para ter um filho foi, senhoras e senhores, presta atenção, conta até 5, mas não na sua cabeça, como no relógio. Porque a gente conta até 5, 1, 2, 3, 4, 5. Não, conta no compasso do relógio. Vamos lá. – 90% dos seus problemas, se você contar até 5, você não responde, não grita com ninguém. Só 5 segundos. Diga comigo, 5 segundos. Contou até 5? Vou repetir a frase que eu disse. A sulamita só precisou de 2 coisas para ter um filho que ela não teve. E nunca podia ter. Só 2 coisas. Você só precisa de 2 coisas para ter o que você espera de Deus. Alguém aqui espera alguma coisa de Deus? Eu espero. Levanta a mão quem espera. Você só precisa de 2 coisas. Apenas 2 coisas. E mais nada. Se você tiver essas 2 coisas, você terá a resposta a todas as suas orações. Primeira, revelação da graça. Saber que Deus quer dar. A mulher não queria um filho, porque ela pensava que Deus não queria dar o filho. Por que Deus vai me dar um filho se eu já sou velho e não tenho?
Então o profeta teve que mostrar para ela a graça. Deus quer lhe dar um filho, você terá um filho. Eu vim aqui para dizer que a graça é melhor que o pastor. Eu não sou o melhor pastor do mundo. Se eu fosse, eu teria uma igreja de 5.000 pessoas. Mas também não sou o pior. Se eu fosse, eu estava casado 5 vezes. Teria mentido, ou colocaria a mão no dinheiro da igreja, ou eu controlaria isso, ou mentiria em cima de um púlpito, ou mentiria para você, ou faria as coisas e não pediria perdão. Todo mundo tem seus defeitos. Mas você tem que decidir que tipo de gente você quer que controle você, porque todo mundo te controla, até seu cachorro manda em você. Mas é você que escolhe. O patrão que você tem foi você que escolheu. A mulher que você tem foi você que escolheu. O marido que você tem foi você que escolheu. E o pastor que você tem é você que escolhe. Ouça. E só tem uma maneira de ouvir e escutar. Ouvir e escutar é diferente. Todo mundo aqui pode começar a falar. Mas se o seu filho falar, todas as outras vozes somem para você. Você só vai ouvir uma voz. O Senhor diz: no meio de tantas vozes, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós estamos no meio de confusão teológica. E no meio de tanta confusão teológica, você tem que voltar a sua voz para Jesus, meu irmão. Senão você não vai ficar de pé. Então, ouça. Abra os olhos. Look my eyes. Ouça. E só tem uma maneira de você ouvir sério. Quando você está olhando para a pessoa. Que aí você não está só ouvindo, você está prestando a. Então existe na Bíblia palavras como: preste atenção às coisas que falo. Ouça as coisas que digo. Porque ouvir só se ouve quando você olha no olho da pessoa. Senão você só está escutando. Por isso que você prega e as pessoas não entendem, porque elas não estão prestando atenção. Olhe nos meus olhos e ouça. Revelação da graça. A Sulamita teve um filho que não teve, porque o menino morreu. E ela ganhou um filho que perdeu, porque o menino ressuscitou. Quando a lâmpada está acesa, ela recupera o filho. E ela não só perdeu o filho, você vai se lembrar no texto, o contexto inteiro, que ela também perdeu as terras, Rob. E quando as lâmpadas são acesas, ela pega o filho e coloca onde? No altar que ela construiu. É aquele lugar, você tem que ter um lugar em casa para você olhar para Deus e chamar: Senhor, é nosso esse canto, é meu e seu. É naquele lugar que você leva as suas dores. É naquele lugar que você vence suas crises. É naquele lugar que o Senhor fala: se o Senhor não fizer algo aqui, eu vou matar alguém, vou xingar alguém, vou fazer uma besteira. Aí você fica ali calado. E aí a voz dele vai serenando: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Quando você sai dali, você está renovado, como uma águia que sobe no pico do monte, o mais alto possível, e começa a bater o seu bico na pedra, e ela cai o bico. A águia velha. E ela, antes de cair o bico, ela tirou todas as penas com aquele bico, ficou nua. Agora ela não pode voar. E depois que ela arrancou todas as penas, ela quebra o bico. Agora ela está sem bico e sem asa. Ela vai demorar 6 meses para voltar a voar, tirando o frio. Então ela fica ali. Começa a crescer um novo bico. Começa a crescer uma nova asa. Águia. Asas. Daqui um pouco ela volta a voar. Então olhe bem para mim. Borboleta que não voa, seca no casulo e morre seca. Está na hora da gente renovar como a águia. Antigamente Mark Sweet, essa você não vai lembrar de Renova-me. Renova-me. Mark Sweet antigamente cantava, ele vai estar. Renova-me,
Senhor Jesus. Vamos. Não precisa ficar em pé, pode ficar sentado, só cante. Cante. Renova-me. Olha a oração perigosa que você pode fazer. Põe em mim. Porque tudo o que há, dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu é a águia. Você nunca viu uma galinha se renovar, mas você também nunca viu uma galinha voar. Fica ciscando com a cabeça baixa e comendo pozinho. Águia voa alto, é grande, desse tamanho uma águia assim, ó. Quando ela abre a asa, dá maior do que esse homem pequeno aqui. Mas quando ela vai se renovar, você já imaginou? Você precisa fazer isso. É isso que essa história da Sulamita está nos lembrando. Quando ela acende a lâmpada, quando ela põe o menino, a primeira coisa que ela faz é acender a lâmpada no quarto do profeta. E da onde ela recebe a ideia de colocar o menino na cama do profeta e ir atrás do profeta? Ela acendeu a lâmpada e teve revelação. Você precisa sempre, todo dia falar: Espírito Santo Consolador, hoje está doendo demais. Hoje eu não vou dar conta. Ele fala: vai, eu estou aqui. Vai. Foi muito importante, Amanda, aquela mensagem que você mandou. Pastor, a Amanda só escreveu: eu estou aqui. Foi um dia muito difícil aquele. E aquele negócio de estou aqui, eu estava orando e estava dizendo: Senhor, cadê o Senhor? Você me manda uma mensagem dizendo: pastor, eu estou aqui. Você sente dor? Você sabe por que os anjos não têm perdão? Porque eles não têm carne. Você sabe por que você tem perdão? Porque você é de carne e osso. Quando o homem caiu, Deus disse: meu espírito não ficará mais no homem, porque ele agora é carne. Por isso que você tem perdão. Os anjos não têm carne, então se eles pecarem, eles têm que blasfemar. E aí é um pecado sem perdão. Blasfêmia é um pecado espiritual. A carne peca e tem perdão, mas quando o seu espírito negar Deus, não tem mais volta. Você é homem? Esse pastor aqui é homem? Então nós dois somos a tampa e a panela. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Nós precisamos da graça, do favor de Deus. Mas alguém precisa do favor de Deus ou só eu? Quem precisa do favor de Deus? Gente, eu tenho faro. Eu sei quando alguém está debaixo do favor de Deus de longe. Quem está sem o favor de Deus, tudo que ele faz dá errado. Monta uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. Você conhece gente que onde ele põe a mão, tudo morre no colo dele? A Sulamita, quando o menino ressuscitou, primeira palavra que saiu da boca do profeta: nada mais vai morrer no seu colo. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente que você põe as coisas na mão dele para ele fazer, dá tudo errado. Você põe para fazer, dá errado. Você põe para fazer, ele não faz. Você põe para fazer, ele não termina. Põe ele num departamento, aquele departamento morre. Põe ele em outro departamento, também morre. Põe ele em outra coisa, também dá errado. Põe ele para dirigir uma igreja, dá errado. Põe ele para liderar uma célula, a célula fecha. Tudo que você põe na mão dele para ele fazer, não faz, não termina. Começa as coisas, não termina. Tudo morre no colo dele. Mas eu estou aqui para dizer que isso acabou. Nada mais vai morrer no seu colo. Eu quero que você faça como a águia. Saia daqui hoje renovado, dizendo:
eu vou mudar esse ciclo. Eu vou mudar isso hoje. Chega. Eu vou arrancar as velhas penas e vou quebrar esse bico velho que quase não dá para comer, e vou esperar o tempo certo para as novas asas crescerem, para o novo bico crescer, e depois vou alçar os meus voos mais longos. É tão tremendo essa história da sunamita, porque o menino é um sobrevivente do lugar secreto. O menino é literalmente um sobrevivente de um quarto de oração. Gente, qualquer coisa na sua vida irá sobreviver dentro de um quarto de oração. Tem alguma coisa na sua casa que morreu? O amor, a família, a comunhão, as finanças? Arruma um quartinho para Deus ali, chama de nosso. Vai reviver na hora. Ainda que esteja seco, ao cheiro das asas brotarão. Eu sou um sobrevivente do secreto. Algumas pessoas me perguntam: como você tem tanta história e consegue superar todas essas histórias? Como é que você consegue superar essa pressão? A resposta é simples: eu simplesmente não consigo. Então, mas como não consegue? Eu todo dia estou ali à porta dele dizendo: abre, Senhor. Hoje é um dia que eu preciso. Então tem dia que eu chego como um general, um chefe de estado. Estou para o crime hoje. Mas tem dia que eu só preciso de um colo, de um pai. Então ele disse: quando orar, diga: Pai nosso que está no céu. Oração é uma relação de pai e de filho. Tem dia que você fala: Senhor, age nessa situação. Você está orando como um ministro, um chefe de estado. Mas tem dia que você está falando: hoje eu não tenho nem palavras, eu só preciso que o Espírito Santo seja o meu consolador, porque está doendo muito. E dói. Eu vou te contar uma narrativa do que aconteceu. Os piores momentos da minha vida eu estive sozinho. Quando fiquei internado 35 dias no hospital Menino Deus, a minha mãe não estava lá, meu pai não estava lá. Então veio uma outra enfermeira e disse: quem é sua mãe? A irmã Lu dizia: ele tem mãe não. Seu pai? Também não. Quem cuida dele? Ela dizia: eu estou cuidando. Mas eu estava lá sozinho, na caixa de papelão. Eu estava lá sozinho. Eu não fui treinado batendo. Eu fui treinado apanhando. Eu sei resistir, mas chega uma hora que o corpo reclama. Não sou uma inteligência artificial, sou um ser humano. Todas as minhas dores são superadas diariamente no lugar secreto. Quantas vezes eu tenho que falar com o Fefe: calma, conta até 5, vai orar e depois vai pregar. Não conserta telhado com chuva. Não tome decisões no calor da emoção. Não vai dar certo. Você vai falar o que não devia, vai agir o que não devia. Conte até 5. Diga assim: olha, amor, nós vamos ter essa conversa. Eu só te peço que não seja hoje. Me dê tempo. E aí nós vamos ter essa conversa. Porque se for ter, não vai prestar. Eu me considero, e você também deve se considerar, um sobrevivente do lugar secreto. E se você não vá no lugar secreto todo dia, você não está sobrevivendo, você está só apanhando. Já teve momentos na minha vida que eu disse: dessa vez eu não vou suportar. Mas eu fui a Deus, chorei por horas e gritei, e Ele me deu forças. Está aqui minha esposa Ulisses, que anda comigo há mais de 20 anos. Meu filho,
todos como testemunha dos últimos dias da minha vida, 17 dias no total. Eu fiquei 60 horas sem dormir. Eu orei sem parar 3 dias. E sabe como é que eu sei? Porque o Ulisses, a minha esposa, contou. Teve vezes do Ulisses ir lá, tentar orar comigo, bater a porta. Tá orando ainda? Voltar a dormir, ir lá, bater a porta. Tá orando ainda? E voltava, orava um pouco, voltava e dormia. Eu não tinha sono. Chegou um dia que eu estava orando, num desses dias aí, no meio da tarde, e eu me diagnosticando, é evidente. Eu estava sentado à mesa, eu, minha esposa, o Garcia, que é um dos seguranças, e o Ulisses. Eu falei: Ulisses, vem aqui, está chegando a hora. Ele falou: o que foi, Hernani? Os meus nervos estão entrando em colapso. Olha, as minhas veias ficavam dessa altura, e o meu coração começou a disparar, e eu ouvi o batido dele. Falei: cara, por aquilo que eu já estudei, eu vou ter sabe aquele canção da harpa da novela Chiquititas? Ela tá com piripaque, ela tá. Falei: então fica por perto, porque se eu cair aqui depois de 60 horas sem dormir, o seu corpo joga você em coma. Então fique aqui. Eu só te peço uma coisa, Ulisses: não deixa esse povo me internar, porque você sabe que eu não estou doido. Eu estou estressado, como disse a médica. Eu preciso dormir. Falei: tá bom. Ele foi lá e me pegou sabe aquele xaropinho que criança toma e dorme um monte? Como é que chama? Desconject. E me deu um desconject e um Dramin. Dormi 4 horas. Depois eu acordei. Passei a noite toda orando. A noite toda. Foi 3 dias. Teve um dia quando foi das 6 da manhã. Não foi só eu, está aqui a pastora de Lourdes e o Ulisses, que teve a mesma visão. Entrou uma mulher de idade, os peitos tudo caído, e subiu no terraço da chácara. E quando ela chegou diante de mim, ela disse: eu sou a morte. A minha sogra viu essa mulher, Ulisses viu essa mulher. Eu lutei com ela a noite toda. Quando deu 6 da manhã, eu tive a certeza que eu ia ter um infarto. Eu falei: esse coração não aguenta isso. Desse jeito, com esse batimento, não aguenta. Vai dar explodir na hora. Isso se chama mega hipo. É quando a sua adrenalina explode todas as toxinas de uma vez no seu corpo. Faz assim, ó, de tanta emoção que você tem. E eu passei a noite orando e comecei a chorar, e eu disse como ele: Senhor, já basta. O Senhor sabe que se eu morrer agora, vai ser a melhor coisa do mundo, porque os meus livros, que estão entre os mais vendidos, vão triplicar a venda. Meu filho assume meu lugar, minha mulher tem um seguro de vida, mas eu só tenho uma menina de 7 anos que não é de maior. Minha esposa é de maior, meu filho é de maior, mas minha filha é uma criança. De repente eu vi uma escada, perto das 6 da manhã. E eu comecei a subir essa escada. Quando eu cheguei na porta, eu vi um dedinho que fez assim, ó. Como é que você ensinou os argentinos a falar, Leco? Aqui não, pico-pico. Coisa bem paranaense. Hernandes, você quer vir, eu te trago. Senhor, mas e minha filha? Trago ela também. Mas antes eu vou te dizer o que eu vou te dar nos próximos anos, se você não vier. Eu vou te dar 5 milhões de almas. Vou dar mais 3 milhões para os seus netos. Você vai viajar o mundo todo.
E você é um emissário desse grande avivamento. Mas se você quiser vir, Senhor, mas eu te quero. Paulo também queria, Elias também queria, Daniel também queria. Mas eu quero que você e tantos outros sejam levantados. Quer vir? Falei, Senhor. Ele me contou uma história. Um homem lutou comigo até 6 da manhã. O irmão dele queria matar ele. E ele estava com dor de morte. Ele esgotou tanto emocionalmente que ele gritou para morrer às 6 da manhã. Um outro gritou no Getsemane e disse, passa de mim esse cálice. Diz a Bíblia que Jesus esgotou mentalmente e suou sangue. Essa palavra na ciência se chama hemartitrose, é quando seus polos dilatam e saem gotas de sangue dele. Tamanho é o esgotamento mental que você tem. E isso se dá quando você está num pânico, num medo terrível, numa luta. Jacó lutou. Quando deu 6 da manhã, ele subiu a escada e o Senhor olhou e falou assim, não é o final não. É agora que nasce a nação de Israel. Eu mudo o seu nome de Jacó para Israel. Eu ouvi Deus dizer, volta, você venceu a morte. Eu voltei. No outro dia, 3 da manhã, me deu outro pico de adrenalina. O meu corpo tremia inteirinho. Eu levantei todo tremendo, o corpo todo contraído, de estafa, de estresse, mega hipo. Diferente da depressão que você vai, o estresse, você está a ponto, você está para o crime. E eu num estresse assim, fui lá, escovei o dente, vesti a roupa, chamei o Ulisses, falei, Ulisses, vou fazer igual o cachorro agora, vou sair para morrer longe, deixa todo mundo dormindo, chama o Garcia embora. O Ulisses e o Garcia tiveram que me levar no colo, eu não conseguia andar. Cheguei no hospital, o coração disparado, chega que saltava para fora assim, ó, do peito, dava para ver. Me jogaram eletro da cabeça, todo o corpo, você imagina. E eletro, e eu falei, a coisa foi tão séria, que eu falei, ó, grava aí no seu celular algumas mensagens que eu quero mandar para minha esposa e o meu filho. Que eu cheio de máquina, tudo. Pressão alterada, tudo. E o coração a 1000, batimento a 1000. Falei, agora vai. E o Ulisses foi gravando, está no celular dele. Manda uma mensagem para a igreja, não cobrem avivamento, não existe avivamento cobrado. Manda uma mensagem para minha esposa, mas eu fui mandando. Quando deu 6 da manhã, a mulher vem com laudo. Eu já sabia que eu ia morrer. Senhor Hernani, temos o laudo aqui dos seus exames. O senhor pode ir para casa. O senhor não tem nada. Eu falei, que droga, hein? Aí veio a voz do Senhor dizendo, é só o começo. Isso é um treinamento. Agora eu estou recomeçando uma história. Eu me senti uma águia, sem asa e sem bico. E agora, irmão, eu estou para o crime. Eu voltei e voltei forte. Não fui como a águia de 6 meses, 15 dias. Agora eu tenho uma médica particular só do sono, que decide que hora que eu durmo, que hora que eu acordo. Minha esposa fica lutando para eu dormir mais tarde, porque eu acordo cedo e põe ela para fazer caminhada comigo. Então ela durmo tarde, eu acordo mais tarde. Se eu durmo 10 horas, eu acordo 5 horas. Vamos caminhar, vamos embora. Ela fica maluquinha. Ela tá com o piripaque.
Então ela fala: dorme mais tarde, amor. Eu acho que você entende o que eu estou falando, que a maioria de vocês já passaram por isso. Mas existe um lugar que você sobrevive. O secreto. Se não fosse o Senhor. Se não for o Senhor. Vamos parar de olhar para homens e vamos olhar para Jesus. Se não fosse o Senhor. Olhem para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós pagamos a multa na Suíça, foi um total de quanto, Cami? 8 mil reais? 5 mil reais. Poderíamos processar a Suíça por danos morais, prender alguém porque entrou na contramão. Onde já se viu isso? Mas deixa. Os advogados vieram em cima, vai receber em franco. Vamos pagar a multa. Então, agora fizeram certo, deram uma multa. Agora prender? Nem lá existe isso. Eu comecei a perceber que o diabo soltou uma cortina de fumaça para desviar o foco do que realmente importa, do que Deus está fazendo. Um grande amigo meu, pastor das maiores igrejas no Brasil, o MAC, aconteceu com ele essa semana. Postou no store, também foi lá e deu um esgotamento. Essa palavra eu ouvi essa semana de uns 19 pastores. E aí eu deixo uma palavra para os pastores que estão me assistindo. Vai procurar um especialista que ele vai te ajudar muito bem. Para com esse preconceito idiota de que você é um super-homem. Vai procurar um psicólogo e o psicólogo vai te mandar para um psiquiatra. Ele vai te controlar seu sono, horário de acordar, horário de dormir, horário de ler Bíblia. Vai pôr hora certinho de fazer exercício. Se você precisa de estar com alguma coisa suspeita de câncer, você procura um médico. Qual é o nome dele? Oncologista. Se você precisa de um médico de saúde, qual é o nome dele? Não, senhor, está vendo que vocês não sabem? O médico que cuida da sua saúde, sua alimentação. Nutricionista? Também não é nutricionista. Nutrólogo. Nutricionista é como psicólogo, gente. É nutrólogo. Se você precisa de alguém para regular seu sono, colocar em ordem o seu dia a dia, qual é o nome dele? Psicólogo? Psicólogo é terapia. É muito bom. Eu faço até de graça, só não tem tempo. Mas o que você precisa é de alguém, um especialista, mas existe um preconceito. Psiquiatra cuida de doido. Quem te disse isso? Psiquiatra cuida até do seu filho que faz xixi na cama. E você não vai precisar só uma vez. Você vai precisar muitas vezes, porque você precisa de um médico, é todas as vezes. Você precisa de alguém para te ajudar na vida espiritual, você vai procurar um homem de Deus, um pastor. Você aprendeu alguma coisa, vai procurar um professor. Mas vocês precisam começar de novo. Olha para mim. A gente precisa jogar o passado no passado e voltar renovado. A gente precisa esquecer o que passou e voltar a coisas novas. Você é galinha ou você é águia?